Este candidato venezuelano, Edmundo Gonçalves Urrutia, agradeceu ao presidente Lula pelo apoio a um processo eleitoral pacífico e amplamente respeitado na Venezuela. Urrutia disse ainda que está satisfeito com a decisão do governo brasileiro de enviar o assessor para assuntos internacionais, Celso Amorim, para observar o processo de votação no próximo domingo. É interessante esse discurso de opositor ser tão tranquilo, né, o senhor? Parece que é uma oposição aceitável, parece que é uma oposição fofa lá na Venezuela, com essas palavras que a gente acompanha. E, como disse o Luca Bassani, alguém que poderia ter condições de vencer o Nicolás Maduro, caso as eleições fossem limpas, o que a gente sabe. Não adianta ter um dia de eleição limpa. O processo democrático pressupõe um estado de permanência, né? Um estado permanente de democracia, onde há liberdade de imprensa, de expressão, de oposição, de crítica. Aí passa a vida inteira sem esse tipo de liberdade, vai ter um dia de eleição em que a população vai votar e aí está todo mundo acompanhando para saber se tem ou não tem democracia lá na Venezuela, o meu querido Wilson Pedroso. Bom, num clima de provocação e ameaças constantes que o Maduro faz na sociedade, eu acho que a oposição, o que sobra a oposição é fazer o que nós já vimos aqui, é o famoso paz e amor. Paz e amor. Porque para eles, inclusive, que vão se manter no país depois das eleições, eles têm que ter um certo jogo de cintura. Primeiro, para demonstrar para as pessoas que eles têm realmente um caminho diferente, um caminho que vai trazer tranquilidade, que vai trazer, pelo menos nas propostas, que vai trazer novas oportunidades para a Venezuela, diferente do Maduro, que para mim é ditador, sanguinário, como ele mesmo tem falado, que vai correr muito sangue se ele perder as eleições. Isso é ameaça. Tem ameaçado a imprensa para diminuir a narrativa que a imprensa, principalmente internacional, faz contra as eleições e contra ele próprio. Isso é tática de ditador que quer se manter no poder. Eu acho que pelo meu sentimento, é que nunca, eu vou falar uma palavra que nem sei se posso falar, mas nunca a água bateu na bunda tão forte como tem batido agora para ele. Ele tem corrido risco reais de perder a eleição. Só não perde a eleição ou não vai perder a eleição se realmente a população se sentir insegura, se sentir amedrontada, ou se ele fizer algo que é o que muitas dos órgãos internacionais estão preocupados, ele fizer algum cambalacho no dia da eleição com as urnas, com os votos. Com os votos. Em que lugar do mundo uma ditadura foi deposta pela democracia? Não foi, não existe por isso na história. Por isso que eu estou falando. Exatamente. Então, Maduro não sai do poder. Nenhum ditador se entrega ao processo democrático. Enfim, isso seria inédito na história da humanidade. Então, o fato é, se não tiver uma pressão internacional, inclusive com a participação do Brasil, como foi dito aqui pelo João Saddam Hussein não foi que busca se colocar como o grande líder aqui da América do Sul, Maduro não vai deixar o poder. Eu repito, junto com o aparato estatal... Diego Tavares falando. Os caras querem fazer Estão fazendo... Hoje ele só me corta. Estão batendo papinho aqui, meu. Ele tá mais chato que o PP hoje, ele não deixa terminar um raciocínio. Só pra... essa treta. Diego Tavares, depois a réplica do tiozinho. Tiozinho, só pra concluir novamente, em nenhum ponto da história da humanidade um ditador foi deposto pelo processo democrático. E como eu disse no meu primeiro comentário, junto com o controle do aparato estatal, Maduro detém o controle do processo eleitoral. É ele quem vai colocar, bem assim, dizendo a grosso modo, só para exemplificar, é ele quem define o cara que vai contar os votos. Então, dificilmente a via democrática será o fim do regime de Nicolás Maduro na Venezuela. Agora sim a sua réplica, tiozinho Pedroso. Eu concordo com ele. Eu concordo, mas ele me corta, ele não deixa terminar o raciocínio. Vou dar de PP aqui. Mas Maduro parece mais preocupado que antes. Isso. Parece. Ele está mais preocupado. Senão ele não estaria fazendo ameaça. Ele estaria fazendo justamente o que o Belucci falou. Olha, é populista, está dançando. Mas Belucci falou.
falar, eu coordeno campanha. Todo mundo faz isso. Eu ia falar isso. É cachaça, é café, é pastel, dança no forró, dança no baile da terceira idade. Hot é assim dog, que funciona. Beija criança. É assim que funciona as eleições. Claro, e não só com a esquerda. Pegar o Bolsonaro, ele tá lá com criancinha, come um pouco manteiga. É requisito. Igual. Ô Emerson, você sabe que eu estava vendo a frase, as aspas, se a gente estiver de novo no GC, aquelas aspas de que não adianta a oposição ficar na choradeira, diz um presidente da Venezuela. Meu amigo, é direito da oposição chorar, reclamar, gritar. Não quero ver choradeira na oposição, foi o que disse o Nicolás Maduro. Mas, meu amigo, o direito de oposição é uma coluna de qualquer Estado democrático. Você tem que ter oposição, tem que ter gente para fazer críticas, tem que ter gente para fiscalizar. Senão, não tem democracia, né? Essa frase aí é quase que um atestado de ausência de democracia, meu querido Emerson Tawil. Então, sobre a minha módica interpretação, eu enxergo que o Edmundo Urrutia, ele vem com uma oposição, mas uma oposição com uma capa, né, maquiada de democracia. Na verdade, me parece muito mais estar ali numa certa coligação para trazer para o eleitorado venezuelano de que, olha, estamos trazendo aqui uma democracia, estamos aqui tentando resgatar o que foi perdido ao longo desses anos de ditadura. E mais ainda, Maduro ainda, mesmo diante, talvez, dessa leitura que eu faço aqui, ele manda um recado, porque as pesquisas mostram que Edmundo tem cerca de 60%, caso realmente as eleições fossem levadas e conduzidas de uma forma democrática, e poderia levar o poder. E aí ele manda um recado que, olha, se nós não tivermos a maioria dos votos, viu, senhor? Você falou maioria dos votos, ele falou, a maioria dos votos em larga escala, teríamos aqui um derramamento de sangue. Ele manda um recado, ou seja, olha, você talvez esteja de uma forma paralela conosco, sobretudo se você tentar criar asas, de tentar conseguir tomar o poder de uma forma democrática, ainda assim, né, principalmente a parte dos militares, tomariam cabo de Edmundo, e quem quisesse, quem queira ultrapassar a linha de divisória ali com o Maduro. Então, eu entendo que alguns países também vivem isso, né? Eles dão para o eleitorado, para o cidadão, a falsa sensação de democracia, que para mim é a pior ditadura que tem, né? E a Venezuela parece que tenta entrar nessa jangada que coloca uma capa, uma cortina de fumaça nos olhos do cidadão para tentar trazer uma dignidade democrática, porém maquiada de uma ditadura. Ô, Luca Bassani, uma outra preocupação mundial, inclusive, é com algumas falas de Nicolás Maduro, para além dessa de que não quer ver choradeira da oposição, ele falou algumas frases até mais graves, a respeito de banho de sangue, inclusive, o que gera uma preocupação a respeito do resultado final. Vamos imaginar que tenhamos lá, no resultado final das eleições, vitória da oposição. Essa promessa de banho de sangue preocupa muitos outros líderes mundiais também, né, Luca? Porque é basicamente a incitação de que, caso o presidente Maduro, o ditador Maduro, não seja eleito, ele promoveria uma espécie de guerra civil, que nós sabemos que não seria uma guerra civil simétrica, seria totalmente assimétrica, porque ele tem todas as forças armadas, todos os generais, soldados e os armamentos do seu lado. A população venezuelana, em algumas regiões, malemar consegue comprar os itens de necessidade básica para viver o seu cotidiano, quem dirá uma arma para poder se colocar contra o governo. De maneira alguma, a gente acredita que essa solução seja a melhor, e os europeus eles repercutem isso de uma maneira extremamente negativa, principalmente se nós pensarmos que eles estavam dispostos aí a ajudar a vistoriar o processo eleitoral e foram negados por uma questão de sanções econômicas. Então, outros assuntos que acabam reverberando bastante aqui, Kobayashi, tem a ver com a questão de esse equívoco que você mencionou no começo da fala sobre o Maduro, e que as pessoas parecem esquecer, mas que talvez ele esteja esperando apenas as eleições, entre aspas, né, para ter maior legitimidade, maior apelo popular e, de fato, tentar invadir a Guiana e tentar anexar essa região tão rica em petróleo, como está nos planos da Venezuela após aquele plebiscito que aconteceu no começo desse ano. Então, é uma situação extremamente difícil para a América do Sul, e
novamente nós gostaríamos de ver o Brasil e a Argentina, mais especificamente as duas potências do continente sul-americano, intervindo, pedindo a democracia, fazendo um apelo, usando a sua influência, até mesmo soft power, né, aquele poder de influenciar outras nações, para tentar modificar a situação na Venezuela ou influenciar positivamente a situação dos venezuelanos em si, mas nós vemos que Milei nem ao mesmo chega a falar com Maduro por conta de várias desavenças ideológicas, e o presidente Lula poderia estar, caso tomasse a decisão certa de condenar o regime que tem a Venezuela, poderia acabar se complicando com o seu próprio eleitorado mais radical, que também evita condenar as outras ditaduras pelo mundo. Olha só, para contextualizar, para você que está na nossa audiência, para você que nos assiste entender melhor sobre o que estamos falando, em um comício lá na Venezuela, o presidente Maduro disse o seguinte: o destino da Venezuela no século XXI depende de nossa vitória em 28 de julho. Se não quiserem que a Venezuela caia em um banho de sangue, em uma guerra civil fratricida, produto dos fascistas, garantamos o maior êxito, a maior vitória da história eleitoral do nosso povo. Ou seja, isso soou como uma grande ameaça. Ou eu ganho ou teremos guerra. Pegou muito mal mesmo, meu querido João Belucci. Você vê que o discurso ele globalmente é o mesmo, né? Ele está lutando contra os tais fascistas, né? Todo inimigo de quem está no poder são os tais fascistas que nem sabem que são fascistas e não defendem ideias fascistas. Agora, eu também realmente acredito, caso, né, nessa super eventualidade do Maduro perder, as coisas tendem a ficar bem feias, que ele não vai aceitar a derrota naturalmente. Como o Diego colocou, ele controla o processo eleitoral, controla as cortes, controla a Suprema Corte da Venezuela, então ele tem o controle de tudo. Mas, como a gente colocou, a ditadura ela vai se desgastando, né? A única ditadura que me consta que é eterna até hoje é da Coreia do Norte. As outras, uma hora ou outra, caem. O Maduro já está há bastante tempo, já precisa cair de Maduro mesmo. Agora vejo com maus olhos isso de ele perder e realmente... Porque ele tem aquela milícia armada que ele criou, né? Uma guarda revolucionária que é uma espécie de milícia vinculada a ele próprio, que estão além das Forças Armadas. Então acho que a coisa seria terrível, mas seria um marco para a Venezuela, um marco libertador, e que se isso acontecer, que o Brasil e os outros países da região abracem a Venezuela, que até hoje não o fizeram. Pegou tão mal, muitos líderes foram instados a se manifestar sobre essa fala do Maduro, e o próprio presidente Lula também comentou, meu querido Emerson Tawil, ele disse o seguinte: eu fiquei assustado com a declaração do Maduro, dizendo que se ele perder as eleições vai ter um banho de sangue. Quem perde as eleições toma um banho de voto. O Maduro tem que aprender. Quando você ganha, você fica. Quando você perde, você vai embora. Foi o que disse o presidente Lula à agência Reuters. Na verdade, é sempre duvidoso. É uma narrativa da qual a gente pode estar permeada ali de esconder qual a manifesta vontade real, né? Até porque existe uma aproximação muito grande entre o governo Lula e Maduro. É uma narrativa que talvez para tentar maquiar, está mandando Celso Amorim para acompanhar as eleições, como eu disse, talvez para dar uma conotação, né? Uma capa ali, uma cortina de fumaça de que realmente tudo que está acontecendo na Venezuela será de uma forma democrática e para convalidar algo que verdadeiramente nós vimos nas últimas eleições na Venezuela de que não foram de forma pacífica, não foram de maneira democrática, né? Muito pelo contrário, foi de maneira totalmente quase ortodoxa e inclusive a fala dele pouco importa para a representatividade dentro da Venezuela. Né? É muito mais de uma forma global para o mundo dizer que ele concorda com a democracia, com as regras e tudo mais, faz parte ali do posicionamento pelo qual ele ocupa e não seria outra fala senão diversa essa daí. No domingo, aqui no Tá na Roda, a gente vai estar acompanhando naturalmente esta eleição venezuelana, cobrindo aqui com especialistas, inclusive, a respeito da política lá na Venezuela, e você vai poder acompanhar das 3 às 6 da tarde aqui na Jovem Pan. Qual a sua aposta, Kobayashi? Pois não. Qual a sua aposta? Eu não tenho muita aposta, eu acho que o Maduro ganha, né? O cara tá há tanto tempo... Mas na mão grande. Não, tá há tanto tempo... Tá há tanto tempo sem deixar ninguém falar nada, as pessoas não podem criticar, não vai ser um dia de eleições limpas que vai resultar em vitória. Existe o ganha, mas não leva, né? No caso do Maduro, não ganha, mas leva. Pois é. A gente vai acompanhar domingo, seguiremos.